Então, eu falei, vamos chamar o Zé Barbosa, já nesse capítulo da guerra aqui, encaixando com as senhas, que aqui os evangélicos apoiam Israel. Eu já fui evangélico, né? O pastor sabe disso, e eu fico besta, porque assim, a gente falava, na minha época de evangélico, tinha uma coisa assim, tipo, os judeus mataram Jesus, né? Eles não acreditam em Jesus. Então, como que eles agora são eles estavam na Terra Prometida, mas eles rodaram 40 anos ali para achar exatamente por conta de tudo que fizeram. Ô, pastor Zé Barbosa, o que acontece? É falta de conhecimento bíblico, de história ou não? Tem outras explicações? É isso tudo junto e misturado, Robai, né? Na verdade, o que acontece é que boa parte da igreja brasileira ela sofreu a influência de uma teologia que ela surge na Inglaterra, mas ela é condensada e espalhada assim violentamente nos Estados Unidos. Isso no século XIX, final do século XIX, início do século XX. Isso vai chegar no Brasil com uma força imensa, que é uma teoria que a gente chama de dispensacionalismo. Essa ideia, ela tem uma ideia de que Israel é uma teologia abraçada por muitas igrejas hoje no Brasil. Essas igrejas que a gente vê com bandeira de Israel, essa coisa toda, onde essa teologia diz o seguinte: Israel é o relógio de Deus para o mundo. Então, o que acontece? Tudo que acontece em Israel ela vai ter um reflexo escatológico. Qual é o problema? O problema é que essa teologia ela parte de uma interpretação literal da Bíblia. Totalmente literal, extremamente literal. Então, você não leva em conta a teologia, você não leva em conta a história, você não leva em conta nada disso. Você não leva em conta, por exemplo, que Jesus foi morto pela religião judaica, né, pelos judeus em conluio com o império. Então, o que vai acontecer? Essa teologia abraçada pelo Brasil faz com que essa junção da igreja com Israel seja quase que uma ordem, uma ordenança. Então, eu tenho que apoiar Israel, eu tenho que ajudar Israel, porque o que acontecer com Israel vai repercutir nessa ideia do final do mundo, né, dessa escatologia, que aí é uma teologia, uma interpretação teológica, que não é a minha, evidente, mas que ela dominou principalmente as igrejas pentecostais. O neopentecostalismo já é uma outra coisa, mas também tem esse fator, mas o fator do neopentecostalismo, além desse viés teológico, é uma busca no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, como dizem alguns, de toda a teoria de poder. Então, assim, é realmente uma imposição de um Estado teocrático. Então, o que acontece com Israel é importante para acontecer também aqui no Brasil. Tudo que acontece lá vai acontecer aqui. Tudo que acontece com Israel reflete na ideia de um fim do mundo, para que a volta de Jesus aconteça, para que tudo seja estabelecido, o reino de Deus, isso segundo essa teologia. Então, para esse meio evangélico que leva essa teologia mais a sério, e é o que, infelizmente, hoje impera no Brasil, essa teologia dispensacionalista, o Estado de Israel é a representação do Israel bíblico. Então, tudo que Israel faz é realmente um mandato de Deus. Então, a destruição da Palestina, os palestinos é que são maus. Entendeu? Os palestinos é que são perversos, porque eles estão querendo impedir Israel de tomar a terra prometida por Deus. Então, é uma interpretação perigosíssima da Bíblia, só que eles só levam em conta aquilo que interessa, lógico, né? Porque é uma interpretação que, se fosse levado literalmente mesmo, excluiria o Brasil da ideia. Excluiria todo mundo. Seria somente, a promessa é só para Israel. Então, é muito complicado isso, mas é o que acontece hoje na maioria das igrejas brasileiras,
é uma teologia, como eu falei, como ela é uma teologia que dominou o sul dos Estados Unidos, principalmente no início do século XX, e foi esse pessoal que chegou aqui no Brasil para evangelizar. Então, eles já vieram com essa teologia arraigada. E ela, infelizmente, hoje, como é uma teologia, ela não é uma igreja, ela entra em várias igrejas. Então, você tem igrejas batistas que aderiram a essa teologia, você tem algumas comunidades mais ligadas, por exemplo, aos metodistas que abraçam essa ideia. Os presbiterianos são poucos. Aliás, os presbiterianos têm uma ideia mais histórica ali de Calvino, aquela coisa toda, apesar de ter um papel para Israel, mas não é esse. Então, é isso que domina a mente do pessoal. Então, defender Israel é defender o projeto de Deus para a humanidade, na cabeça desse pessoal. E aí é muito complicado.